Olá, boa noite. Estamos aqui para falar da temática de hoje: saúde mental, emoções, depressão, ansiedade, suicídio e falar um pouco também do Setembro Amarelo, não é isso? Vamos esperar um pouquinho, para algumas pessoas estão começando agora. Boa noite. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite, Ana. Se vocês já tiverem perguntas, podem ir colocando as perguntas. Oi, Kelly. Boa noite, Kelly. Então, nós vamos começar falando sobre saúde mental. Nós, seres humanos, somos feitos de um tripé: corpo, mente e espírito. Nós precisamos cuidar desse tripé, como um tripé de uma câmera fotográfica mesmo. Então, se nós cuidarmos apenas do corpo e esquecermos da mente e do espírito, a gente fica em desequilíbrio, em desarmonia. E nós brasileiros temos o hábito de cuidar muito mais do corpo e do espírito e esquecemos do nosso mental, que é tão importante quanto os outros dois. Então, precisamos quebrar alguns paradigmas de que terapia é para pessoas que têm, que são loucos ou que têm problemas mentais, como alguns falam. Ainda há muito preconceito nesse aspecto, né? Mas a terapia ela é uma coisa maravilhosa que ajuda a gente a entender a nossa mente, as nossas emoções, sabe? Que faz a gente olhar o problema, porque todos nós temos problemas, eu tenho, eu sei que vocês também têm. Então faz a gente olhar para o problema de uma forma diferenciada. E o terapeuta, o psicólogo, ele vai ajudar você a olhar com outras possibilidades, né? Dando novas formas de ver aquele problema. O que a gente chama na programação neurolinguística de ressignificar. Então, muitas vezes é um fato que aconteceu lá na sua infância, porque muitos dos nossos traumas, eles começam do 0 aos 7 anos. É quando a gente, o nosso cérebro, ele está captando, ele está aprendendo, ele está absorvendo. E nessa fase a gente vivencia coisas muito importantes que marcam muito e ficam lá gravados no nosso inconsciente. Muitas das vezes a gente não lembra desse fato, mas esse fato ele é decisivo para que alguns comportamentos nossos aconteçam. Então a a terapia vai ajudar a gente a ressignificar esses momentos, né? Dar um colorido diferente. É o que acontece quando a pessoa está com depressão. A programação neurolinguística nos traz que nós arquivamos nossas memórias através de imagens. E essas imagens, elas ficam arquivadas em um lugar do nosso cérebro. Essas imagens, elas têm um colorido, elas têm um tamanho, algumas têm movimento, outras não. E a maioria das memórias que o depressivo começa a acessar são imagens que geralmente estão em preto e branco, estão acinzentadas, né? A qualidade daquela imagem não está muito, digamos assim, eficiente, né? Não tem luz, não tem luminosidade. Então, por isso que o depressivo ele fica triste, ele vê as coisas pelo ângulo da tristeza, né? É isso que a programação neurolinguística nos traz. E o que é que a gente pode fazer, né, na terapia, seja com hipnoterapia, seja com a própria programação neurolinguística ou até mesmo com a respiração conectada, que é o que eu também atuo? A gente vai fazer a pessoa, o paciente, mudar essa imagem, né? Trazer às vezes um problema que ele já detecta como causador do seu sofrimento. A gente vai dar um colorido para essas imagens, para esses momentos, porque por mais difícil que possa parecer
o que você estiver passando, seja o que for, a gente consegue dar um significado bom, a gente consegue modificar e consegue fazer você dar um colorido a isso e tirar uma aprendizagem. Independente do que a gente passe, a gente pode tirar um aprendizado e seguir em frente. Eu li um texto essa semana de um amigo da PNL, o Werner, que dizia o seguinte: a gente não consegue correr, fazer uma atividade física de corrida olhando para trás o tempo inteiro. A gente corre olhando para frente, né? E é isso que o depressivo ele faz, ele olha para trás, para o passado o tempo inteiro. Ele foca sempre no passado. São aquelas pessoas que, assim, o problema já aconteceu há 5 anos, há 8, há 10, há 30 anos, e ele continua falando: ah, mas se aquilo não tivesse acontecido, enfim. E aí ele foca naquele ponto que a gente chama de micro, e ele transforma aquele único ponto, que eu não estou dizendo que, né, foi algo, às vezes, muito grave, foi algo que causou uma dor realmente para ele, que teve um significado muito triste, eu entendo. Porém, ele foca só naquilo e ele esquece de todas as outras possibilidades e todas as outras coisas agradáveis que ele tem para viver, né? Então, é isso que acontece, tá? É a forma de visualizar do depressivo que é diferente, tá? E o que a gente pode fazer? Tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. Além da terapia, uma delas que eu sugiro e indico muito para vocês é a meditação. Gente, muitos ainda associam a meditação com a religiosidade, mas a meditação ela não é religião. A meditação é uma forma de se autoconhecer, de buscar as respostas dentro de nós mesmos, de encontrar respostas para tudo que a gente estiver passando. Então, se você tem algo que você não encontra a resposta em lugar nenhum, mesmo você já pesquisou no Google, mas não achou, vai buscar dentro de você. Conecte-se com você mesmo, acesse o que há em você, porque todas as respostas estão aí. E como que a gente pode começar a meditar? Olha, meditar é muito simples e a internet e o YouTube hoje oferecem muitos métodos, muitas técnicas que você pode meditar, sendo guiado através de um áudio, de um vídeo, ou você sozinho, que é o que eu mais indico. É você sentar em um lugar, de preferência no chão, né? Recostar a sua coluna em uma posição que fique ereta e que fique confortável para você e que você apenas feche os olhos e preste atenção no seu corpo, a princípio nos seus batimentos cardíacos, na sua respiração. E você vai perceber que ao passar do tempo, 1 minuto, 2 minutos, a tua respiração vai serenando, os teus batimentos cardíacos vão ficando mais desacelerados e você começa a prestar atenção em você, nos seus pensamentos. Não precisa bloquear os pensamentos, precisa prestar atenção no que você pensa, porque a chave de tudo está no pensamento. Qual tipo de pensamento você vem alimentando? Será que você pensa coisas positivas, né? Anda pensando mais no negativo? Como é que você tem pensado? Observe seus pensamentos e comece a anotar. Tenha um diário seu. Alguns outros livros ofertam, né, e ensinam, mas na internet hoje também tem muito a questão da gratidão. Fazer um diário da gratidão. Ser grato faz você sair desse foco do problema, faz você ver novas possibilidades que antes você só enxergava aquela coisa que estava ruim, que doía, que incomodava, né? Faz você tirar o foco do comportamento do outro, porque na maioria das vezes o depressivo ele se faz de vítima. Ele coloca a culpa, porque não existem culpados, mas ele coloca a culpa do problema dele no outro
e nunca nele. Então, ele sempre acha que o motivo está nos outros, mas o comportamento do outro a gente não muda. A gente só pode mudar nós mesmos, né? Então, tem coisas que não tem como a gente mudar, por exemplo, o tempo. Eu não posso mudar se vai chover, se vai fazer sol, se está frio, se está calor. O que eu posso mudar é o meu comportamento em relação ao tempo. Então, eu posso sair de casa com uma blusinha mais agradável, mais fresquinha e chegar lá na rua, começar a chover e fazer frio. Então, eu tenho algumas opções. Ou eu volto em casa para buscar um casaco, ou eu vou me agasalhar com alguma coisa que eu tenho em mãos, ou eu vou ter que comprar um casaco, ou então eu vou passar frio, né? Mas o depressivo, ele só enxerga o que é ruim. Então ele vai ficar o tempo inteiro se lamentando que ele saiu com a blusinha mais quente porque estava calor quando ele saiu e que ele está passando frio, ou seja, foca apenas no problema. E aí o tempo a gente não tem como mudar e acaba sendo culpa do tempo e não minha, que saí desprevenida e despreparada, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Oi, gente, tudo bem? Tá lindo aqui, viu? Muita gente. Um abraço para todos. Outra coisa que o depressivo faz, gente, é que eles vivem muito no passado, né? Como eu falei, 20 anos, 30 anos, 5 anos o negócio aconteceu e ele continua focado no passado. Uma dica para melhorar e se trabalhar a depressão é exatamente viver no presente. Existe um livro muito bom do Eckhart Tolle que chama O Poder do Agora. Esse livro, a primeira vez que eu li, quando me indicaram, eu tinha depressão. Na época, com 22 anos, salvo engano. E quando me indicaram esse livro, eu comprei, eu tenho, ele é bem velhinho, mas eu ainda tenho. Eu disse, nossa, esse livro não tem nada a ver com o que esse cara fala, não existe isso. Mas alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, já como terapeuta, eu reli o livro e hoje eu releio várias vezes. E é uma teoria muito assim, muito profunda, tá? O viver o agora, o vivenciar o agora. E na teoria do Eckhart Tolle, ele diz que no agora a gente não sente dor, no agora não há sofrimento, no agora está tudo bem, mas a gente tem o hábito de viver ou no passado ou no futuro. E quem vive no futuro, o que é que acaba tendo? Ansiedade. O ansioso, ele vive no futuro, o depressivo, ele vive no passado. Então, se a gente vive no futuro, porque lá no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, né? Daqui a 10 minutos é futuro, mas quando esses 10 minutos passar, ele vai ser presente. Então, eu não tenho como controlar. Olá, Marcos, muito obrigada, tá? Então, eu não tenho como controlar o que vai acontecer no futuro. Claro que a gente precisa ter planos, ter metas bem definidas. A gente não vai deixar de querer algo para o futuro e de planejar. No entanto, o que você não pode é viver na ansiedade do que ainda vai acontecer. Ou ficar se programando como aquelas desculpas que tem. Ah, quando meus filhos crescerem, eu farei tal coisa. Quando eu me formar e tiver um bom emprego, eu serei isso ou aquilo. E aquelas frases que a gente costuma usar, que denotam que a gente vive no futuro e não no presente. Então, como diz o Eckhart Tolle, né, quem vive... Oi, Bidi, um abraço, obrigada. Quem vive no presente não sente dor, não sofre, tá? É um livro que eu super indico. Eu vou tirar uma foto da capa dele, tá? Mas vocês acham... Inclusive, eu tenho em PDF, quem quiser pode me pedir depois no direct. Eu vou mandar a foto, colocar a foto no meu stories. E é uma leitura que eu super indico, principalmente para quem está em depressão, quem está depressivo ou ansioso. Outra coisa sobre... Oi, Clarice, tudo bem? Outra coisa sobre ansiedade que eu tenho para falar é que ter ansiedade em alguns momentos
É normal, tá, gente? Por exemplo, você vai prestar o vestibular pela primeira vez. É uma prova que é muito decisiva para a sua vida. Nós passamos anos estudando para o vestibular, né? O quê? 16 anos, 17 anos nos preparando para uma prova. Então é natural que a pessoa, o adolescente, ou até mesmo que já seja adulto, sinta sabe, um misto de sensações que são normais para uma véspera de uma prova. O que a gente denomina de ansioso, de pessoa com ansiedade, é aquela que vive no futuro o tempo inteiro. E o futuro a gente não controla, né? O futuro ele vai ser presente em algum momento, tá bom? Então vamos viver mais no presente. Oi, Pri! Tá? Vou mandar um livro para você, tá? Com certeza. Então, gente, a gente precisa passar a viver no presente, né? Passar a estar presente. Sabe quando você tá lá, por exemplo, numa festa com as suas amigas ou com seu marido, com a sua família, mas você tá pensando na faxina de amanhã, ou você tá pensando nas roupas que deixou em cima da cama e que quando chegar vai ter que arrumar, ou você está pensando na segunda-feira, hoje é sexta, por exemplo, e você já está pensando na segunda, que vai ter aquela reunião importante com seu chefe. Então, isso é estar ansioso, isso é viver em estado de ansiedade, e isso não é nada saudável. E aí o que acontece? Começa a produzir reações no nosso corpo que são negativas, não é verdade? A gente começa a sentir, sei lá, tensões musculares, né, torcicolo, enxaqueca, dores no estômago, tremores, taquicardia e por aí vai, cada um com seus sintomas. Não é isso? O que mais? Vamos ver aí o que os amigos estão dizendo. Então, gente, nós precisamos cuidar desse tripé, tá? Como eu falei inicialmente, corpo, mente e espírito. Não adianta nós cuidarmos de um só, é preciso cuidar dos três. E como é que a gente pode cuidar da nossa mente, já que o corpo e o espírito a gente já sabe como cuidar, não é isso? O corpo a gente cuida não só com atividade física, o corpo a gente cuida também com uma boa noite de sono, né? Um sono reparador e tranquilo, com uma alimentação mais saudável, ingerindo mais frutas e mais água, né? Durante o dia, evitando o que a gente já sabe que são comidas, né? Condimentos e comidas mais pesadas, comendo mais saladas, ou seja, mais o que dá em árvores e menos o que vende nas prateleiras. Tá? Isso é uma forma de cuidar do corpo, além da atividade física, seja ela qual for. A atividade física também ajuda a produzir uma química saudável para a tua emoção. Então, essa química, ela também ajuda no mental. Ela também ajuda para quem está em depressão, para quem está ansioso, né? E todos os sintomas que eles trazem junto consigo, como por exemplo a insônia, as dores musculares e etc. Cuidar do espírito, a gente sabe também, né? Buscar coisas saudáveis, uma linguagem positiva, um aspecto religioso pode ser, ou se você não tiver uma religião, né? Buscar viver no bem, falar bem, né? Desejar o bem e fazer o bem às pessoas. Essa é uma forma de cuidar do seu espiritual. E cuidar da mente não precisa ser só fazer terapia, apesar de que eu sou fã de terapia. Mas assim, a gente cuida da mente lendo bons livros, assistindo coisas boas e positivas. Não tem gente que assiste só aqueles programas de Oi, Abel, tudo bem? Assistem só aqueles programas de violência, de coisas, né, negativas, de más notícias, participam de grupos de WhatsApp. Eu tinha uma pessoa que andava aqui na minha casa, que quando ela chegava, ela já ia mostrar notícia de acidente, de pessoas que foram assassinadas e de marido que matou a mulher.
E aí ela ficava, sabe, muito assustada com aquilo e tinha medo de dormir sozinha, tinha medo de sair na rua à noite. Então, você é influenciado pelos seus pensamentos e pelas suas palavras. Então, se você assiste em coisas que são negativas, é óbvio que você vai pensar negativo. Então, assistir coisas boas é uma forma de tratar da mente. Ler bons livros, né? A própria meditação é uma forma de tratar da mente. Fazer algumas vivências, né? Porque a terapia, o ideal é fazer semanalmente, mas você pode fazer uma vivência de, sei lá, 8 horas, 4 horas, meio-dia, onde nessa vivência você vai trabalhar muito mais aspectos do que em uma única sessão. Porque às vezes a vivência de outra pessoa é algo que precisa ser trabalhado em você e que às vezes você não fala ou não detecta que aquilo era um problema e você acaba sendo tratado e curado da mesma forma. Então eu sou muito fã de vivência, eu faço muitas durante o ano, eu me permito, sabe, porque é um processo de cura muito grande, muito valioso. E eu também realizo algumas vivências, tá? Então, de vez em quando, vou estar postando aqui no Instagram algumas vivências que são muito interessantes e são muito bacanas, tá? Sugiro que vocês façam, porque é muito bom. Olá, boa noite para quem está chegando agora. Alguma pergunta, se vocês tiverem, pode deixando aí. Nós estamos falando sobre cuidar do corpo, da mente e do espírito, tá? Então eu já falei como cuidar do corpo, como cuidar da mente e agora do espírito, e agora estou falando como cuidar da mente. Então, retomando, meditação, bons pensamentos, bons livros, boas mensagens. Sabe, não tem gente que assim, pessoas que só o fato da gente ver, de estar com elas, nos causa uma sensação de bem-estar, enquanto outras, quando chegam perto, parece que suga toda a nossa energia, que nos deixa para baixo, não é assim? Então, a mesma coisa são as boas e as más notícias. Então, se você busca só pelo que é negativo, você vai estar sempre pensando no negativo. Oi, Marielle. Então, depois eu vou te mandar uma mensagem no direct, tá bom? Existem várias formas de terapia que você pode fazer, né? Hoje em dia, a gama é assim, o leque é muito grande, mas eu particularmente trabalho atualmente com programação neurolinguística e com hipnoterapia, além de renascimento, que é uma terapia com respiração, tá? Todas elas visam você pegar memórias do inconsciente que estão lá arquivadas na nossa mente, mas que muitas vezes, Cris, você me lembrou algo interessante, contato com a natureza. É outra forma muito boa de tratar o mental, tá? Então, essas memórias elas ficam no nosso inconsciente, a gente pode não ter lembrança delas conscientemente, porém, elas nos trazem algumas reações, como, por exemplo, fobias. Quando a gente tem uma fobia, Luciano, eu respondo já para você, tá? Quando a gente tem uma fobia, a gente vê o agente fóbico como algo muito grande. Por exemplo, eu tinha fobia à barata. E quando eu fui trabalhar com programação neurolinguística barata, eu percebi que ao imaginar e ao ver uma barata, eu achava que a barata era do tamanho de uma casa de 4 andares, por exemplo. Ou seja, aquele objeto fóbico, que no caso era barata, ela me parecia algo muito grande. Para algumas pessoas, ela pode vir através de um som ou de uma sensação. Então, às vezes, eu atendi um paciente que ele tinha fobia ao som de bebê chorando.
Aí você pode dizer, nossa, mas isso é porque quando ele ouvia o som de bebê chorando, remetia a memórias que aí eu não tenho como falar, mas assim, não era só pela imagem, também pode vir por sensações ou por sons. Então, se lá na primeira infância, do 0 aos 7 anos, você teve alguma vivência que te causou uma sensação ruim, por que que quando a gente não gosta de uma comida e a gente vê aquela comida, a gente já sente ou sabor e já percebe que não vai se dar bem, já sente alguma coisa no estômago? Por quê? Quando a gente comeu essa comida pela primeira vez, essa mesma sensação foi sentida por nós. E aí a gente associa com o momento que a gente viveu, né? Que a gente experimentou, tá? Então é mais ou menos por aí, tá certo? Então, como a Cris relembrou, estar em contato com a natureza é uma forma maravilhosa de trabalhar o mental. Só o fato de você poder cultivar algo em casa, ter uma plantinha, sabe? Conversar com as plantas. Tem gente que pensa que é maluquice, né? Mas não é. É muito bom, viu, gente? E, sabe, poder sentar embaixo de uma árvore, sentir a energia da árvore. Sabe, as árvores têm uma energia maravilhosa, a natureza nos fornece a cura para tudo, né? Todas as medicações são feitas de remédios naturais, de plantas. E aí a gente quer muitas vezes curar o sintoma, mas não quer trabalhar a causa, não é isso? E aí a gente continua. Por exemplo, na depressão, as pessoas têm o hábito de tomar remédio e o terapeuta, ele jamais vai dizer para você parar de tomar medicação, mas ao longo da terapia você vai sentir a necessidade de deixar a medicação. Não existe medicação para curar a alma. Não existe medicação para curar a causa. Existe medicação para melhorar o sintoma. Então, se a gente tem, por exemplo, uma dor de garganta, é óbvio que se está incomodando, você toma um remédio e você fica bom, mas você fica bom do sintoma, não fica bom da causa. É preciso investigar essa causa. Se você anda tendo dores de garganta constantemente, né, com mais frequência do que o habitual, do que tinha antes, é óbvio que esse sintoma quer te dizer alguma coisa. E a terapia, ela te ajuda a ir por esse viés de conversar com o seu corpo, sabe? De descobrir o que aquele sintoma quer te dizer. Porque todo problema de saúde é uma disfunção do nosso corpo, sabe? É uma disfunção que está acontecendo no nosso sistema e que está nos trazendo alguma mensagem. Essa semana eu fiz uma palestra lá em Nossa Senhora Aparecida. Quero até agradecer à professora Noemi e ao pessoal da escola, João Salônio, aos meus amigos que foram me prestigiar, Adriana. Gente, a palestra, o momento foi fantástico, o evento foi maravilhoso, né? Era sobre o Setembro Amarelo. E nós falamos na questão, tanto aqui em São Miguel do Aleixo, quanto em Nossa Senhora Aparecida, eles me pediram para falar sobre a automutilação, que é uma coisa que tem acontecido muito entre os jovens, né? É algo que, assim, tem preocupado muito professores, diretores e pais, de um modo geral, porque os adolescentes estão fazendo muita automutilação, se cortando, né, nos punhos, nos braços, nas pernas, na barriga. E o que a automutilação para a linha terapêutica quer dizer? Isso no meu ponto de vista, tá, gente? De acordo com os meus estudos, com o que eu venho buscando. Se você não concorda com o meu ponto de vista, tudo bem. Existem outras linhas de pensamento. Não existe só a terapia, né, com programação neurolinguística, ou com hipnoterapia, ou com respiração. Existem várias terapias, reiki, barra de axis, constelação familiar, e por aí vai. Então, o que é que a automutilação quer dizer? A pele é o maior órgão que nós temos no corpo, tá? A pele é um órgão.
E é a pele quem faz o contato do interno com o externo, ou seja, as nossas emoções estão aqui, sabe? Como que eu poderia dizer assim, se manifestando na pele. Quando nós temos vergonha, nós costumamos ficar vermelhos de vergonha ou vermelhos de raiva. Ou a gente eu fico muito arrepiada quando a gente pensa em determinado assunto, ou quando lembra de algo que nos marcou, ou quando se emociona, né? Arrepia os pelinhos do corpo. Isso é uma forma de manifestação na pele. É uma representação do interno com o externo, né? Quando a gente está, por exemplo, com medo, aí diz eu estou verde, né? Eu fiquei verde de medo. Então, por aí vai. É uma manifestação do interno com o externo. Mas não existe só a automutilação através de cortes. Algumas outras formas de automutilação já vinham acontecendo e a gente não percebia, como, por exemplo, as tatuagens. Tá? É uma forma de manifestação da linguagem inconsciente, onde a gente quer passar uma mensagem para algo ou para alguém. E aí existem várias linhas e vários significados, e aí não tem como eu explicar aqui porque até não dá tempo. Mas enfim, por que algumas pessoas tatuam uma flor, outros tatuam um coração e outros tatuam uma caveira, outros tatuam uma âncora, um santo e assim vai? Porque aquela imagem, naquele lugar onde ela tatuou, quer passar uma mensagem para alguém, tá? A automutilação acontece da mesma forma. A pessoa está manifestando através daqueles cortes uma dor, a sua dor, o seu vazio existencial. E ela reflete, ela coloca essa embaralhado que está em seu pensamento, em seu emocional, através da pele, através da automutilação. Há indícios e estudos de que as pessoas que se automutilam têm uma tendência maior ao suicídio, porém não significa que quem se automutila um dia vai se suicidar também, tá? Às vezes é uma forma mesmo de demonstrar que não está conseguindo elaborar uma linguagem, às vezes a pessoa tem uma certa... A pessoa que se automutila precisa passar a mensagem e o outro não está aberto para responder, né? Por problemas do passado, né? E por associação que a pessoa que se automutila faz. Então, enfim, tá? É uma forma de comunicar na pele o que está aqui dentro, no interno, a confusão que está acontecendo lá dentro. Tá bom? Obrigada, Adriana. Boa noite. Então, gente, vamos voltar agora para a questão dos medicamentos, tá? Se você está em depressão e toma medicação há algum tempo, mas só toma medicação e não faz terapia e não muda as suas atitudes, você não tem como mudar os seus resultados, né? Não é a medicação que vai surtir efeito para trabalhar o seu aspecto depressivo, porque a depressão, ela começa no emocional. Então, é preciso você trabalhar isso. Claro que Michele, como terapeuta, não indico ninguém a deixar de tomar medicação e até acho que em alguns aspectos a medicação é necessária. Porém, você pode tomar medicação por 1 ano, 10 anos, 20 anos, e se você não muda a sua postura perante aquele problema, perante o que você identifica como causador do teu aspecto depressivo, o remédio não vai servir de nada, tá? Então, é preciso mudança de atitude, é preciso força de vontade, é preciso tomar o leme da sua vida, sabe? E saber que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e não querer jogar a culpa no outro, né, gente? Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro
do que assumir a responsabilidade, que somos nós quem estamos causando, né, aquela forma de emoção que no momento está mais voltado para a tristeza, tá? Marielle, depois você me manda uma mensagem, tá? Eu vou anotar aqui. Eu entro em contato com você a respeito da terapia, tá bom? Atualmente eu estou atendendo na cidade de Nossa Senhora Aparecida e alguns dias eu consigo ir para Aracaju também, que é um pouco mais distante para mim, mas sempre que possível eu estou lá, tá? Dependendo da necessidade. Outra coisa, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Me perguntaram essa semana, Michele, você não acha que por ter essa campanha do Setembro Amarelo, as pessoas se suicidam mais no mês de setembro? E aí eu disse, aí agora, como eu já falei, vou repetir. É o meu ponto de vista, tá? Não é que as pessoas se suicidam mais no mês de setembro por causa da campanha Setembro Amarelo. Dados comprovam que uma pessoa, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, tá? Então, esse tempo que a gente tá falando aqui, várias pessoas já se suicidaram no mundo inteiro. E por que em setembro seria mais ou seria menos? Não faz diferença. A diferença que faz somos nós que abrimos o filtro, o foco para esse aspecto no mês de setembro. Então, na verdade, é noticiado suicídios o tempo inteiro, todos os dias, o ano inteiro, nas redes sociais, na internet, nos jornais. É porque hoje os jornais eles evitam, né, noticiar suicídio para não incentivar um aumento do suicídio, tá? Foi um acordo entre jornalistas, entre a imprensa e os centros de valorização à vida, enfim. Mas não significa que porque a gente está em campanha, mais pessoas tenham vontade de se suicidar. Não é isso. Porque, na verdade, quando a pessoa chega a cometer esse ato, ela já está no limite da sua, sabe, de suportar aquela dor emocional. Ela está com uma dor tão grande na alma, ela está tão angustiada, ela está tão sem saber para onde ir, que a última opção que ela tem é tirar a própria vida. E aí, independente do mês, se ela já achar que não tem mais possibilidades de trabalhar aquilo, não é porque é em setembro que ela vai fazer para chamar mais atenção. Tá, gente? E a gente precisa quebrar também outros paradigmas de que a pessoa se suicida para chamar atenção, ou é por falta de Deus, ou por frescura, ou porque é modismo. Não existe isso, tá? A pessoa se suicida porque ela não sabe mais para onde ir, ela não sabe como trabalhar aquela dor, a dor é muito grande, só que as pessoas não enxergam, porque é diferente quando você quebra um braço, né? Quando você cai da moto e se machuca e fica com feridas. Essa ferida é na alma, é a ferida mental, e as pessoas não enxergam, e por não enxergarem, elas acham muitas vezes que é frescura, porque a gente não calça os sapatos do outro. A gente não sabe como é a dor do outro, não é verdade? Porque a gente não viveu a vida dele, né? Não passou pelo que ele passou, não tem as crenças que ele tem, a vivência que ele tem, os sintomas que ele sente, então não tem como a gente julgar. Tá bom, pessoal? Vamos julgar menos, amar mais, oferecer apoio, ajuda. Porque o que é que o Centro de Valorização à Vida faz? Os voluntários lá do CVV, eles apenas escutam quando a pessoa liga para lá, né? Muito, assim, tem pessoas que passam 2 horas, 4 horas falando no telefone e o voluntário, ele apenas vai ouvir. É o que a gente chama de escuta qualificada. Ele não vai opinar. Pois é, Marielle, precisamos quebrar muitos tabus, né, querida? Então, o voluntário, ele não vai opinar e vai dizer, mas fulano ou fulana, não vá por aí,
né? Esse caminho não é bom, ou você está certo ou você está errado. Não, ele jamais vai fazer isso, ele apenas vai ouvir. E se for preciso, ele vai dar alguma orientação, mas muito, sabe, ele é mais da escuta mesmo. E, gente, só o fato de ouvir o outro pode salvar muitas vidas. Então, às vezes, a pessoa está ao seu lado, está demonstrando que sente muita dor, está demonstrando que tem uma angústia muito grande e a gente não consegue parar para ouvir, sabe? Só sentar ao lado da pessoa e estar com aquela pessoa. Hoje nós estamos muito conectados nas redes sociais, nas mídias, né? Com tantos afazeres que a gente tem no dia a dia e esquece de se conectar com o próximo. Dizem que a internet ela aproximou quem está longe e distanciou quem está perto, não é verdade? Obrigada, Cris. Então, dentro de casa a gente vê numa mesa as pessoas jantando e os quatro, as pessoas que estão na mesa, cada uma com um celular, uma assistindo, outra respondendo mensagem, outra no YouTube e assim vai. Né? Então, será que realmente essa rede social é tão benéfica assim? Né? Vamos desconectar mais do que está lá fora e conectar mais aqui conosco, né? Conectar com o que há de bom, com o calor humano, sabe? Com mais abraço, com mais carinho, com mais presença, com mais cerveja, né, amiga? Para quem gosta. Enfim, né? O estar juntos. Esses dias eu vi um vídeo, recebi um vídeo. Então, Pri, a pessoa que quer falar, a gente tem que ouvir, né? A gente precisa dessa escuta sem julgamento. Por exemplo, o terapeuta, ele não julga você. Às vezes a gente, por exemplo, o paciente nos conta algo que para minha realidade, o que na PNL a gente chama de mapa, para o meu mapa é algo assim, que fere os meus princípios, as minhas escolhas. Porém, eu não posso julgar a pessoa como certa ou como errada, porque ela tem a realidade diferente da minha. Então, gente, só para vocês entenderem que eu não posso citar exemplos pessoais, mas é como, por exemplo, alguém que rouba, né, que tem o hábito de cometer esse delito de roubar, ele acha que está fazendo algo correto. No ponto de vista dele, no mapa dele, aquilo ali é correto, porque senão ele não fazia. Porque certo e errado é uma questão de concepção. O que é certo para mim não é para você. Outro aspecto, por exemplo, a traição. Alguns acham que, sei lá, sair na balada e ficar com outra pessoa não é traição. Outros acham que falar no WhatsApp e cantar outra pessoa não é traição. E por aí vai. Né? Mas para outros, só de você imaginar já é traição. Então, não existe como a gente ouvir um problema do outro e querer julgar de acordo com os nossos princípios, tá bom? É preciso ouvir e abster-se de qualquer comentário, de qualquer julgamento e apenas ouvir. O Osho, ele fala, o Osho é um espiritualista que trabalha muito com meditação e respiração. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: quando você apenas escuta, o seu ego sai e você se abstém, você se liberta do julgamento. Quando você começa a elaborar o que vai responder, você já está julgando. Ou seja, você já saiu da escuta qualificada, da escuta amorosa, tá? Então, é preciso ouvir sem julgar, tá? Aí a Pri perguntou agora, e quando a pessoa não quer falar? Então, quando a pessoa não quer falar, você precisa apenas estar, sabe? Mostrar para aquela pessoa o quanto ela é importante e o quanto você se importa com ela, que você está ali, sabe? Independente da reação dela, que você vai estar nos momentos que ela precisar, que você se dispõe a estar com esse amor que você tem, com essa escuta que você tem, com esse ombro, com esse colo, com esse abraço, com esse carinho. E pode ter certeza, em algum momento a pessoa começa a se abrir,
né? Pode não se abrir de imediato, de primeiro, muito provavelmente ela vai chorar, porque quando a gente está, sabe, no limite da força emocional, a gente vai chorar, né? Vai desabar, e você estando ali ao lado, você vai saber depois, né, como conduzir, como guiar. Lembrando que a gente não deve estar julgando, tá, gente? É preciso ouvir com amor, com atenção e ser mais solidário com a dor do outro, tá bom? Então, gente, isso, Isla Micaele, colocou uma observação importante aqui. A questão central é que precisamos observar muito mais quem está ao nosso lado sem julgar a vida do próximo. Afinal, só se sabe da realidade quem a vive. Precisamos de mais conversas, mais conselhos. É isso mesmo, Micaela. Então, é observar mais, né? A gente observa tanta coisa, tanta Instagram aí de loja, de viagens e seja lá do que for que interesse a gente, de comidas, de restaurantes, enfim, mas a gente não observa o sentimento do outro, né? Às vezes a gente fala uma palavra que pra gente, obrigada Marielle, que pra gente é uma coisa normal, né? É algo que a gente acha que não vai ferir o outro, mas feriu. E se a gente observar, a gente vai ver a reação imediata do outro, né? Só que a gente não presta atenção, né? A gente segue e vai a vida nessa correria e tem esquecido de olhar para dentro, né? De olhar mais para as pessoas, olhos nos olhos. Eu vi um vídeo esses dias e acho que ele viralizou aí na internet, tá? De uma mãe que ela estava, acho que em um consultório médico na recepção, e ela estava com uma criancinha de 1 ano e pouco, e ela sentada, olhando para o WhatsApp, a menininha chorava e pedia a atenção dela e puxava na perna da calça. E esse vídeo é uns 3 minutos e alguma coisa, quase 4 minutos. A outra pessoa que estava de frente estava filmando e ela não percebeu, e ela continuou sem dar atenção para a criança, sem olhar para a criança. Em nenhum momento ela tirou o rosto do celular. A menininha se jogou no chão, chorou, se esperneou e ela em nenhum momento teve uma reação, nem de levantar os olhos do celular. Então, gente, que realidade nós estamos construindo para os nossos filhos, né? Porque na verdade hoje esses adolescentes que se mutilam, né, que precisam fazer isso para passar uma mensagem, né, já vem de uma geração onde se conversava menos em casa, onde se tinha menos presença, menos, né, atenção, porque hoje as mães também, na maioria das vezes, precisam trabalhar fora, às vezes trabalham em outras cidades, né? Eu, por exemplo, trabalhei 18 anos, 12 anos em outra cidade, eu ia e vinha todos os dias. E quando eu tive minha filha, eu decidi vir morar na cidade que eu trabalho. Foi uma mudança total, né? Completamente de vida. E algumas pessoas que eram mais próximas, e principalmente parentes e amigos, diziam que eu não ia me adaptar, porque eu nasci na capital, me criei lá, e como era que eu ia fazer uma mudança tão radical dessa? Mas eu fiz escolhas e foi uma escolha muito acertada e hoje eu sou muito feliz aqui, mas assim, é preciso que a gente tenha mais tempo com a nossa família, tenha mais tempo com os nossos filhos, tá? Porque isso vai resultar em coisas positivas lá na frente, é aquela sementinha que a gente está plantando, né? Tá preparando o solo, tá arando, tá aguando, tá tirando as folhas secas, para lá na frente colher os frutos. Não tem como plantar a semente hoje e colher o fruto amanhã. É preciso ter um pouco de paciência, não é isso? Agora eu vou deixar uma pergunta, tá? Então, gente, eu acho que a gente já falou muita coisa, né? Vou deixar uma pergunta para vocês. E quem se sentir em depressão nesse momento,
Quem está se sentindo angustiado, triste com algum acontecimento, porque na verdade a tristeza é diferente da depressão, né? A tristeza é uma coisa passageira e a tristeza ela é uma emoção natural, nós já nascemos com ela. São 4 emoções que nascem com a gente, que é o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Para vocês entenderem bem essa questão das emoções, sugiro aquele filme que é um desenho, Divertidamente. É perfeito para você entender suas emoções, tá? Então, a tristeza, sentir tristeza por uma perda, pela morte de alguém, por ser demitido do emprego, por alguém que foi morar distante, é natural. Mas toda tristeza ela tem um período, né? Se essa tristeza ela é permanente, ela vai ficando cada vez com mais sintomas, com mais consequências, né? Ela pode já estar num quadro depressivo, né? Então, se você está se sentindo assim, sem energia, eu vou deixar uma pergunta para você. E você vai dormir hoje e vai pensar, né, na resposta a essa pergunta. A pergunta é: o que está faltando em minha vida para eu ser mais feliz? Aí cada um vai responder, cada um tem a sua resposta, tá? Depois, se quiserem compartilhar comigo, eu ficarei grata, tá? Pode ser no meio individual. E enfim, gente, é isso, né? Nós já demos sugestões, eu estou à disposição para quem quiser fazer terapia, quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Nós tivemos um caso agora, essa semana, eu tratei o caso de uma menininha que, eu esqueci até o nome o nome que os médicos dão para essa questão, mas ela arranca os cabelos, ela mesma, é uma criança, tá, gente? E arranca os cabelos. Então, assim, com terapia a gente trata muitas coisas, tá? Tudo que for psicossomático a gente consegue, né, trabalhar com terapia. Eu, por exemplo, trabalhei, quando eu decidi me tornar terapeuta, eu tinha um foco. E o meu foco foi muito interessante, porque eu sou mãe e, assim, eu vivo sozinha com a minha filha, eu sou mãe solteira, né? E a minha filha tinha uma questão que ela não bebia água. Ela passou 2 anos e alguma coisa sem beber água de jeito nenhum. A princípio eu não me preocupei, mas chegou um período que eu comecei a ficar preocupada, porque todos nós precisamos de água. E naquela época eu tive uma prima que fez uma cirurgia de rim, né? Então, assim, aquilo abre um filtro para você. E se alguém da sua família, as pessoas colocam que de um modo geral já tem a tendência a ter esse problema, eu fui ficando com medo. E aí, como fisicamente nos médicos a gente não conseguiu resolver isso, eu fui em busca da programação neurolinguística, tá? E hoje a minha filha bebe água naturalmente, ela é quem pede, tá? Eu não preciso forçar. E outra coisa, gente, quanto mais eu forçava, mais trauma eu causava nela. Então, ela não bebia de jeito nenhum. Nem água de coco ela deixou de beber e só tomava suco de maracujá. Então, a gente resolveu essa questão com PNL, Programação Neurolinguística, e outra coisa era roer as unhas. Roer as unhas é considerado um transtorno obsessivo compulsivo, né? Assim como arrancar o cabelo, tá? E de difícil cura para a visão, né, dos médicos, da medicina comum. E aí ela roía até as unhas dos pés, tá? E a gente conseguiu resolver essa questão dela também com programação neurolinguística, tá bom? Então, assim, é possível, é real, é muito rápido o resultado. A gente trabalha questões como ansiedade, insônia, medos, fobias, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para a próxima live, pode deixar aí no meu Instagram, tá bom? Espero que tenham gostado. Oi, Estela, quanto tempo? Espero que tenham gostado. Eu agradeço quem ficou comigo até o final, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Clarice.
Pode durar até 90 minutos.